Olha só, pessoal, a Prefeitura de Belo Horizonte deve retomar as obras no trevo do Belvedere. O Ministério Público reviu a recomendação de suspender a obra. Durante reunião entre a Promotoria de Defesa de Habitação e Urbanismo e também a Prefeitura, concluiu-se que a Prefeitura não precisava de licença urbanística em função da dimensão e dos impactos da obra. Para resumir a prosa, Eduardo Costa, a obra estava sendo feita, o Ministério Público mandou parar por falta de um documento e agora reviram a situação lá e disseram, não precisa não. Depois a Prefeitura manda alguns dados aqui, tá tudo certo e a obra vai recomeçar. Prefeitura de Belo Horizonte, Nova Lima, comemorando a situação. Bom dia para você. Bom dia a todos. Você é minha maior e melhor testemunha. E o que eu mais repito aqui que falta na vida, para a solução dos nossos problemas do dia a dia, é o quê? Conversa. Conversa, diálogo que você fala, né? Quando o promotor, no exercício das suas funções, sugeriu que se parasse a obra, não é para xingar o promotor, porque queria explicação. Aí, o que fez o João Vitor Xavier, e aí nós temos que fazer uma média com o vice-presidente, né? Ele, na condição de deputado, ele só atravessou a rua. Ô Júnior, para quem não sabe, o prédio do Ministério Público, né, da chefia, da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas, fica do outro lado da Rodrigues Caldas, a Assembleia do lado. O João estava na reunião na Assembleia, atravessou a rua, bateu na porta do Paulo de Tarso, que é o procurador-geral, e falou assim, doutor, me dá 2 minutos. Ele falou, claro, aqui, ajuda Belo Horizonte, Nova Lima, Rio Acima e todo o vetor sul. Por quê? Porque o promotor pediu para parar a obra, que nós nem começamos. Ele falou assim, mas não sabia. E é natural. O promotor tem autonomia funcional e tal. Aí o que eu imagino é que o procurador-geral ligou e falou assim, ô Fábio, que é o nome do promotor lá do caso. Aqui, vamos resolver esse negócio, vamos ajudar Belo Horizonte, essas cidades todas. Vamos. Eu só estou pedindo aqui uma licença. Então marca uma reunião. Aí a prefeitura, claro que o João deve ter falado com o prefeito também, né? Que mandou a turma dele lá. Chegou lá e chegaram à conclusão de que a licença, que era o maior problema, não precisa. Então, obra que segue. Ô, gente, ninguém inventou a roda. Só houve disposição de conversar um cadiquinho, gente. Só isso. Eu quero aproveitar o embalo e fazer um apelo ao presidente da Câmara, Juliano. Presidente, sabe que eu gosto de você, te respeito? Você já entrou na onda da turma aí, que começou a criticar a prefeitura por não acabar com a greve dos professores. Aqui, faz isso, senhor. Atravessa Afonso Pena, encosta no Álvaro, fala assim, Álvaro, recebe a direção do Sindirrete comigo aqui, vai lá no Sindirrete, fala com a Vanessa e com a turma, vamos conversar. Conversa, direto o prefeito, olhando olho no olho aí, meia hora, resolve isso, gente. Mas se não resolver, pelo menos tentou. Então, para fechar a prosa da obra, parabéns ao João Vitor Xavier, muito obrigado ao Procurador-Geral de Justiça, os nossos respeitos ao promotor do caso, e aqui esse tapume, eu já estava com medo de tirar o tapume de novo. Tapume fica. E atenção, meia dúzia de aborrecidos do Belvedere, não atrapalha mais não. Ô Rita Mundinho, depois de idas e vindas, então, a obra volta, a obra continua. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. É assim que as coisas têm que funcionar. Esse relato aí do Eduardo, parabéns ao João, que agiu em nome de quem votou nele, de quem não votou e que mora nessa região, mas ele agiu em nome de uma população que precisa de logística, que precisa de se deslocar, e só quem mora por aqui sabe que inferno é você, quem mora em Nova Lima e adjacência só tem hora de sair, você não tem hora de chegar. Da mesma forma, você tem hora de sair de casa e não tem hora de chegar no destino, e tem hora de sair de onde você está, mas não tem hora de chegar em casa. Então, parabéns pela boa política, parabéns aos prefeitos envolvidos. Então, é assim que as coisas têm que funcionar, pelo interesse da maioria, pelo interesse dos cidadãos. É só isso que eu tenho a dizer, e que todos os problemas tenham essa vontade política para que eles possam ser resolvidos. Marcelo, a obra continua, todo mundo comemorando, principalmente a turma de Nova Lima, Raposo, Rio Acima, aquela turma lá do Vetor Sul. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu fico pensando, o trabalho do Ministério Público é fundamental, né, de fiscalizar, de acompanhar, e muitas denúncias de irregularidade surgem a partir desse trabalho. Agora, eu fico pensando no Brasil, quantos problemas que vão pro judiciário não poderiam ser resolvidos com uma conversa, com reuniões, com busca de conciliação. Sabe, eu lembro principalmente quando começaram as obras da 381, lá em 2014, ainda no governo Dilma, uma das empresas que estava fazendo a obra era uma empresa espanhola, e ela começou a questionar algumas exigências do DENIT.
A questão foi parar na justiça, e aí o que a gente viu 10 anos depois? Uma obra totalmente parada, agora que vamos, né, se Deus quiser, retomar. Agora, será que não dava para buscar uma conciliação, chegar a um acordo de, olha, a gente vai conseguir entregar essa licença mais para frente, a gente vai ter um prazo maior para entregar a licença, e aí a obra avança? Será que não é possível no Brasil, principalmente em Minas Gerais? Em Minas Gerais eu percebo muito esse atraso. Eu acho que São Paulo está bem avançado em relação a isso, porque lá as negociações acontecem ao longo da execução da obra. Aqui muitas vezes a obra é paralisada e até que se resolva na justiça levam anos. E aí a obra vai definhando, os túneis vão se perdendo e a população que acaba sendo prejudicada. E aí, Travasso, a obra continua para comemorar, né? Sim, a obra sim. Mas a gente não pode comemorar esse jogo político que está acontecendo aqui. Presidente da Câmara, o Juliano, a turma que grava videozinho desde o início em relação às árvores. A gente tem que pegar todo o histórico. O Ministério Público acompanhou essa obra do início, o projeto do início ao fim. Ele participou de todo o processo, tanto que nós falávamos aqui, né? O Eduardo falou sobre a postura do promotor, nós batemos. Como que um promotor, o próprio Ministério Público que acompanha o processo, resolve travar pedindo mais explicações? Não entendi. Porque todos esses laudos foram apresentados no início, tudo que tinha que ser feito foi feito. Mas aí eu vejo essa turma que fica pulando igual pipoca, né, na área da política, para aparecer, para agradar meia dúzia. E a gente não avança em Belo Horizonte. Politicagem. Chega, eu senti muita tranquilidade que eu entrevistei o Álvaro Damião logo depois do Conversa. E falava com ele, e as obras de Nova Lima? Ele falou, sem problemas, cara. Esse problema, isso aí eu vou lá no Ministério Público, apresento tudo, toda a documentação, e a obra vai seguir. Eu vi muita tranquilidade na fala dele, mas assim, essa tensão política que a gente está vivendo, com... O Eduardo falou sobre a greve dos professores. Você tem ali uma interferência política, ou não? No sindicato você não tem gente ali do partido de oposição que tenta aparecer nesse primeiro momento em função de se projetar para dizer que está fazendo, porque esse é o momento do cara que apoia essa bandeira aparecer para poder conseguir um voto para deputado no ano que vem. Então a gente tem que pensar que assim, tudo que a gente olha, a gente não pode tirar dessa análise a influência política e as pessoas que estão nesse cenário, nesse palco, tentando agradar a sua base para poder defender o ano que vem. Ô Júnior, embora essa obra, todas as 4 obras previstas para o Vetor Sul sejam importantíssimas, o que dói mesmo no meu coração é todo santo dia escutar no Jornal da Itatiaia a Isabela Gouveia falar de 2 pontos na Grande BH. Primeiro é a bendita 040 que vem de 7 de agosto. Não tem um dia, Júnior, que não tem 10 quilômetros de congestionamento. Pelo menos. E o segundo câncer, né? É o tal do anel rodoviário. O vereador Zema. Aliás, eu mandei um recado para a Andressa. A Andressa não é só uma secretária, assessora, não. É o braço direito. Ela fica lá ao lado do Zema, na antessala. Abraço para a Andressa, gente boa. Gente boa demais. Andressa, o vereador tem os seus afazeres, fala com ele assim, ó, o Eduardo Costa pediu para o senhor hoje na Itatiaia, para o senhor fazer exemplo do que aconteceu no trevo do Belvedere. Para o senhor arrumar um tempinho, ligar para o Heron, prefeito de Betim, ligar para Marília, prefeita de Contagem, marcar uma reunião. O senhor leva seus secretários, eles levam os deles e combina que vão fazer uma visita aos locais polêmicos para ajustar o projeto do Rodanel. Pessoal, os clientes de uma série de bancos ficaram sem acesso ao Pix após um ataque hacker à CIM Software, empresa de tecnologia que conectava os sistemas das instituições financeiras aos sistemas do Banco Central. Por meio do ataque, os criminosos conseguiram desviar recursos de contas de 8 instituições financeiras no valor de ao menos 800 milhões de reais. Segundo relatos de pessoas a par do assunto, lógico, né? As fontes que estão ali dentro do Banco Central. O ataque cibernético já é considerado o maior da história dentro do Banco Central. Ô Rita, como é que você viu essa história toda? Olha, Júnior, a gente tem que ter muita calma nessa hora, porque na verdade o ataque foi em cima da empresa de software que presta serviço para instituições financeiras menores que se ligam ao Banco Central através dessa empresa. Então, dentro da conta dessa empresa, ela tinha, né, a conta de outras 6 instituições para fazer a liquidação. Ela funcionava como uma intermediária entre essas empresas e o Banco Central, que, dependendo do tamanho da instituição, fica mais barato você contratar esse serviço
do que você fazer essa ligação direta. Mas tudo isso com todas as garantias exigidas pelo Banco Central, que desplugou essa empresa assim que o problema foi detectado. Então, o ataque foi na conta da empresa, que já disse que tem recursos para cobrir o rombo, né? Isso, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas os saldos dos clientes, as contas dos clientes e as contas das instituições não foram afetadas. O ataque foi no dinheiro dessa conta reserva que o Banco Central exige que essa empresa prestadora de serviços tenha junto à autoridade monetária para que ela faça o serviço que ela vendeu, ou seja, para que ela liquide operações junto ao Banco Central, inclusive PIX. E aí, o Eduardo? Interessante, eu estudei um cadinho essa madrugada isso, porque todo mundo sabe que eu sou semi-analfabeto digital, imagina. Mas então a gente tem que pontuar umas coisas aqui. Primeira coisa, a Rita falou, eu preciso ratificar. Não há risco para nenhum de nós, pessoa física ou jurídica, nós não perdemos nada. 2, o PIX continua sendo um instituto sério e abençoado, que só o Brasil tem, ainda mais de graça. 3, o Banco Central é reconhecido internacionalmente como uma instituição altamente tecnológica, qualificada tecnologicamente. Os caras rastreiam tudo. 4, essa empresa que foi vítima do ataque era uma empresa que atende a empresas norte-americanas, ela tem relação com o Fed norte-americano. Então é uma empresa seríssima e que muito provavelmente terá mesmo os 800 milhões para poder bancar. Agora, vamos para o popular. Você já imaginou, Júnior, que depois daquele assalto ao Banco Central que rendeu o filme, a gente teria agora, né, e da Casa de... Como é que é? La Casa de Papel. La Casa de Papel da Espanha. A gente teria um assalto digital de 800 milhões e que só foi descoberto porque na madrugada de ontem as empresas que... A expressão em inglês acho que é exchange. Essas empresas que transformam dinheiro em criptomoedas, falam assim, epa, tem uma coisa errada, porque os caras não podiam ficar com esse dinheiro em contas correntes, porque seria detectado. Então, na medida que foram tirando, foram querendo transformar em criptomoeda e jogar para o mundo afora. As empresas avisaram. Então, eu vivi para descobrir que tem assalto agora no computador. Não, que eu sou assaltado no computador, que tentam me assaltar todo dia no celular e no computador, eu sabia. Mas estão assaltando o Banco Central, ou uma empresa prestadora de serviço do Banco Central, no computador, Júlio. Então ninguém precisa ficar preocupado com o Pix, não? Ninguém precisa ficar preocupado. Porque eu estava preocupado, minha conta estava no vermelho aqui, eu já estava colocando a culpa no negócio do ataque rápido. Não, isso é o pagamento que saiu ontem e você não pagou a conta. Diga, Rita. Ô, Júnior, só para deixar claro, né? O PIX dessas 6 instituições que estavam, né, que eram clientes dessa CIM Software, esse PIX foi interrompido pelo Banco Central, até que a coisa seja apurada. Agora, eu acho, como o Eduardo falou, que a apuração é sigilosa, ok, Polícia Federal, Polícia Civil, mas, depois de apurado, a transparência no que aconteceu tem que ser total, para que não paire nenhuma dúvida sobre o nosso Banco Central, que eu considero também o melhor Banco Central do planeta. E agora eu vou colocar uma pimenta na mesa. E dá para acreditar nas urnas? William Travas, você vai pelas urnas ou vai pelo Pix? Essa discussão está superada, me perdoem. Então, Isso eu não vou entrar nessa... Então vamos ao Pix. Até porque... gente, tem preguiça disso, mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar sobre os crimes cibernéticos, né? Porque esses ataques, eles acontecem partindo de Rússia, Ucrânia, China. É um crime global, é uma grande preocupação que nós temos hoje. As empresas precisam investir em tecnologia, o governo brasileiro precisa estar atento à evolução desse tipo de atividade, até porque algumas empresas no Brasil já passaram por sequestro de dados com pedido de resgate. A gente já viu isso há mais de 4 anos, onde o cara entra no teu sistema, pega todos os dados da tua empresa e você não consegue movimentar absolutamente nada. Então, não é um crime regional ou nacional, a gente está falando de um crime transnacional, com quadrilhas especializadas, onde o sujeito pega um computador portátil como esse aqui, num cafezinho lá na Rússia,
e ataca uma instituição brasileira. Então é um estado de atenção, um alerta que a gente precisa ter, principalmente no que diz a segurança dentro desse universo da internet. E aí, Marcelo, você te assustou isso tudo? Me assustou muito. O Eduardo ficou a noite acordado, então, estudando. É porque ficou preocupado, né, Edu? Não, ver os montantes gigantes lá esvaziados. Na boa, não é primeiro de perder dinheiro que eu nunca tenho, né? Porque eu pago minhas contas, mas nunca tenho. Mas eu fiquei curioso demais, eu falei assim, gente, porque você sabe que esse Pix, eu vou morrer sem entender como é que eles fazem um negócio desse bom, rápido e de graça. Né? Mas, ô Júnior, eu acho que é assustador da gente entender. Eu fico pensando assim, uma empresa dessa, ela tem um investimento gigante em segurança, né? Em cybertecnologia, em segurança. E ela ser alvo de um ataque assim, sumir 1 bilhão, quase 1 bilhão, é alguma coisa que a gente fica realmente preocupado. Agora, só, né, respondendo o comentário da Rita, que eu acho que é importante sim a gente falar. Acho que não dá pra ter preguiça desse tema não, sabe, WT? É um tema importante que muita gente tem dúvida sobre a urna eletrônica também, então a gente não tem que tirar do debate. É importante a gente falar sobre isso. As urnas eletrônicas, como o TSE já explicou algumas vezes, elas não estão conectadas no sistema de internet. 1 bilhão de vezes, elas não estão na rede mundial de computadores. Exemplo, esse sistema, né, ele é um sistema interligado. As urnas não, as urnas são um sistema fora, não tem como você invadir. Já tiveram várias tentativas, né? A Justiça Eleitoral já colocou o sistema à disposição dos hackers para que seja invadida, e até hoje, né, a gente acredita que não teve nenhum tipo de invasão, ninguém conseguiu provar. Então acho que a gente tem que diferenciar esses dois casos. Uma coisa é um sistema interconectado dos bancos, que talvez seja mais vulnerável aos hackers. A Justiça Eleitoral e todos os órgãos de fiscalização do Brasil já colocaram as urnas sob esse tipo de ataque. E aí não tiveram nenhum tipo de ameaça, não teve nenhum tipo de prova de que elas são realmente, podem ser fraudadas. Tomara que continue assim nas próximas eleições. Pirei aqui pra... Com medo de você acabar o conversa hoje sem rodar o aleluia. Então roda o aleluia aí, João. Roda o aleluia pra mim. Tá fácil? Roda o aleluia. Aleluia pra quê? O Lula tá na Argentina. Tá. E tá hospedado. Não, você não vai. Quer acabar o conversa falando com isso? Que ele vai visitar aquela mulher presa? Não, a bandida? Pede mais 20 minutos de conversa aí. Eu quero falar de outra coisa. Ah. O nosso presidente da República está na Argentina hospedado na embaixada. Por que toda vez que um presidente da República viaja, ele tem que gastar com hotel e não fica na embaixada, Júnior? E dessa vez ele ficou. Hein? Dessa vez ele tá na embaixada. Ué, tá tomando porrada de tudo quanto é lado, inclusive desse locutor que vos fala. Ele falou, gente, pra eu falar que quero economizar, eu tenho que economizar, ué. Tem que dar o exemplo, Tem que dar o exemplo. Se o presidente da República tá querendo cortar gastos, fica na embaixada. Dando o próprio exemplo. Agora, né? Ô, gente, é o mínimo que se espera do presidente da República. Fica na embaixada, trem. Ô, Júnior, e eu quero aqui reforçar, eu achei que fosse tema hoje, cada macaco no seu galho, não. O Brasil não é mais uma república de bananas, e é por isso que existe o Congresso. Eu confio no Congresso e acho que o presidente está jogando para a plateia ao ficar na embaixada. Não seria o desejo dele e muito menos da Janja. Gente, é difícil. Ô Rita, o homem então vai pra embaixada para não gastar dinheiro e tá jogando pra plateia? Com certeza, Eduardo, porque ele nunca ficou embaixada. Mas tá na hora de ele ficar, sempre Rita. gosta. Antes tarde ele que mais sempre tarde. gosta Mas eu não duvido. Ele sempre gosta das suítes presidenciais dos hotéis mais caros do mundo. Eu não duvido que o Lula tá fazendo isso, né? Já pensando, né, nas críticas que ele vai receber no ano que vem na eleição. Mas antes tarde do que mais tarde ainda, né? Está na hora de dar o exemplo de cortar gastos, passou da hora. Posso ir embora? Ô, Júlio, pode. Difícil demais agradar esse povo. Ponto final, nosso conversa de redação. Teve Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Rita